dele. Estenda suas mãos, vamos orar. Pai, aqui está teu servo, que hoje foi incumbido com a responsabilidade de trazer a tua palavra. Eu sei que o Senhor já deve ter falou com ele no coração, uma palavra que venha direto às nossas necessidades, não o que a gente quer, mas sim o que nós precisamos ouvir. Abençoa, Senhor, usa o teu servo do jeito que o Senhor quiser, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. A paz do Senhor, amados. Glória a Deus. Que nem o presbítero isso falou, tivemos o mês profético. Foi bênção, não foi, irmãos? Glória a Deus. Pedi aí para o pastor repetir a dose. Mas amém, graças a Deus. Foi um mês de glória, de júbilo, de alegria, palavras. Glória a Deus por isso. Mas estamos aqui mais uma vez para adorar, glorificar o nome do Senhor. Tem falado nos dias atrás, continuar falando em nosso meio através da sua palavra. Também louvamos a Deus aí pelos testemunhos que, glória a Deus, né? Hoje foi os dias dos domésticos, né? Graças a Deus, mano. Deus, Ele guarda, Ele faz, Ele sustenta. Ele é Deus grande, de grandes obras e maravilhas, mas também Ele é Deus das pequenas. Graças a Deus por isso, amém? Glória a Deus. Vamos para a palavra, vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Você está com a sua Bíblia aí, abre lá no Velho Testamento, no profeta Ezequiel. Glória a Deus. Profeta Ezequiel. É um livro um pouco tanto difícil de compreender, livro profético, mas a palavra que o Senhor nos coloca hoje, o Senhor nos dará graça. Capítulo 37. Conhecemos essa palavra. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amém, irmãos? Diz assim o texto, que é a visão de um vale de ossos secos. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos, na superfície do vale, estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi, Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele, profetiza a esses ossos, diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós, vivereis. Porei tendão sobre vós e farei crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo o que me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra o osso, e se ajuntava cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram carnes, e se estendeu pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz a eles, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos ao Espírito, e assopra a esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobre modo numerosos. Então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel, eis que dizem, ossos, ó nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, e estamos de todo exterminados, ou seja, de todos acabados, ou tomado desta maneira. Portanto profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei vossas sepulturas, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso e fiz,
diz o Senhor. Amém? Glória a Deus. Irmãos, sabemos aqui nesse trecho desta palavra, que quando o Senhor pega Samuel, olha, Ezequiel, e leva em visões. Sabemos que o livro de Ezequiel são várias visões que o Senhor traz a ele, e uma delas essa que nós podemos trazer no Senhor, essa palavra, leva ele a um vale de ossos secos, e faz ele andar ao derredor desse monte de ossos. E ele fica ali naquele momento em que o Senhor vai e fala com ele, pode reviver esses ossos. Mas sabemos que Ezequiel é um profeta do Senhor chamado para esse ministério tão glorioso. Ele não titubeou na sua palavra, no seu momento. Ele disse, tu o sabes. Aleluia. Quando o Senhor fala com ele, ou seja, aos nossos olhos, ao nosso entendimento, à nossa mente, nós poderíamos dizer, não tem mais jeito. Já morreu, já se secaram. E ainda fala que está sequíssimo, ou seja, não tinha mais vida naquele lugar, não tinha mais vida sobre aqueles ossos secos. Mas também vemos essa palavra do Senhor que ele traz, que esse momento dessa visão, quando ele se coloca ali, é justamente para com o povo de Israel, no seu momento de exilados, ou seja, no momento que eles estão ali, naquele instante de olhar e ver que as situações não estavam boas para com o povo de Israel. Aleluia. E nós colocamos e trazemos para nossos dias de hoje essa palavra sobre a respeito de que nós temos olhar para o Senhor, olhar para aquele que é grande, para aquele que é poderoso, como o nosso pastor Marcos, terceira, quinta-feira para trás, que ele falou a respeito de poder, falou a respeito de autoridade, falou a respeito daquilo em que nós podemos olhar para o Senhor, que Ele nos capacitou com poder e autoridade. Mas o profeta Ezequiel, ele estava na presença do Senhor. Ele estava no auge, ou seja, um homem que o Senhor levanta para fazer a diferença no povo, no meio do povo de Deus, no meio de um povo que tinha se rebelado, um povo que estava exilado, enfim, um povo que estava sofrendo por desobediência. Mas sabemos que o povo de Israel, o povo de Deus, são a menina dos seus olhos. É o povo escolhido de Deus, por mais que eles sofram, por mais que eles passam por situações adversas, mas é um povo separado para a glória dele. Aleluia. Então nós vemos aqui, amados, que quando o Senhor fala com Ezequiel, ele diz, tu o sabes. E quando nós estamos diante de Deus, nós estamos vivendo circunstâncias adversas nos últimos dias, e às vezes nós falamos assim, não vai dar certo, não vai ter como, é difícil aos nossos olhos, mas aos olhos de Deus, todas as coisas são possíveis. Aleluia. Então quando nós lemos a palavra de Deus, sempre nos traz a palavra o quê? Encorajamento, fortalecimento, graça, nos traz ânimo, nos traz esperança, porque estamos com a palavra do Senhor em nossas mãos, mas só nós estamos enfrentando grandes batalhas, nós enfrentamos grandes dificuldades, nós enfrentamos situações que ao ponto de nós dizermos, olha, não vai dar mais, não tem mais condições, não tem jeito, mas quando nós olhamos para a palavra do Senhor, aleluia, vem-nos o alento, nos vem a fé. E aqui, logicamente, sim, o profeta, ele estava com a convicção e fé que poderia reviver aqueles ossos. Poderia. Sim, poderia reviver, porque é o poder de Deus. Com certeza, Deus não levaria ao profeta numa visão a um vale de ossos secos. Se ele levou até ali, porque ele tinha um propósito sobre aquelas vidas, ou seja, sobre aqueles ossos secos, haveria um reboliço, haveria uma mudança, haveria uma transformação. Aleluia. E aquilo, lógico, com certeza, houve todo aquilo que o próprio profeta disse, tu sabes. Então, e agora, ele passa a falar com o profeta. Então, agora, profetiza. Ou seja, dá ordem para aquilo que vai acontecer.
O profeta também, ou seja, é uma das experiências muito grande que passa o profeta diante daquele vale. Deus fala com ele para profetizar, para que os ossos viessem se a juntar a osso a seu osso. É o momento que ele vai falando, como nós acabamos de ler, trazendo carne, trazendo pele, foi formando novamente aquilo, aleluia, que estava perdido, que não tinha mais vida. Ou seja, aquele vale seria um verdadeiro deserto, não tinha vida, não tinha mais nada a que pudesse fazer, mas Deus estava no meio do vale de ossos. Ou seja, o modo de dizer, Deus estava naquele grande problema, Deus estava naquela situação onde não tinha vida, e o Senhor, nós sabemos que Deus é o dono da vida. Deus é o dono da vida, aleluia. Por isso que nós olhamos por esta palavra e viemos nos encorajar, viemos nos fortalecer, vem trazer para nós, dizer para mim e para você, olha, se você está com uma certa situação difícil, você vai dizer, Senhor, Tu sabes o que está acontecendo. Tu sabes que eu preciso desta bênção. Tu sabes que eu preciso de um milagre. Tu sabes que eu preciso de algo dentro do meu ser. Tu sabes que eu preciso de algo dentro da minha casa. Tu sabes que eu preciso de algo dentro do meu interior. Tu sabes que eu preciso de algo grande em minha vida. Tu o sabes. Aleluia. Glória ao nome santo do Senhor. E quando nós vamos ler aqui esta palavra, nós vamos trazendo para nós, puxa, aí você para e diz, dentro de um vale de ossos secos, o profeta está ali em obediência à palavra do Senhor. E o Senhor ordena para ele, e aquilo começa a acontecer, aquilo começa a reavivar, começa a reaviver, começa a se restaurar, começa a renovar, ao ponto de tudo aquilo que estava morto, reviveu. E como nós olhamos para a palavra do Senhor, nos faz lembrar lá o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Romanos capítulo 4, ele faz menção a respeito de Abraão, como é justificado pela fé, e no verso 17 do capítulo 4 diz assim, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele que creu, o Deus que vivifica os mortos, e chama a existência das coisas que não existem. Aleluia. Ou seja, Abraão creu, que Paulo está relatando aquilo que nós já sabemos, que Abraão creu na promessa do Senhor, a respeito daquilo que todo prometia sobre Abraão, a sua vida, que seria paz de muitas nações. Mas quando diz aqui, ó, e o Deus que vivifica os mortos, o que aconteceu no vale? Vivificou toda aquela situação e trouxe vida. E chama a existência das coisas que não existem. Aleluia. Lá naquele vale não existia vida. Não existia mais nada que pudesse fazer. Mas quando nós vemos aqui, diz assim, e chama a existência das coisas que não existem. Aleluia. E nós vamos lembrar lá na criação, quando o Senhor faz, ou seja, quando diz, haja luz e houve luz. Ele diz, não faz, haja, ou seja, creu na palavra do Senhor. E nós podemos dizer e fazer a mesma coisa nesse dia de hoje. Nós cremos naquilo que para nós dizer, ó, haja, podemos. Paulo diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E quando ele diz, fortalecei-vos na força do seu poder, ou seja, nós estamos fortalecendo na sua graça, fortalecendo o seu poder, buscando o seu poder, buscando a sua autoridade. Ou seja, então eu tenho autoridade no nome de Jesus Cristo e dizer, olha, eu não vou profetizar, ou seja, como foi o próprio Senhor falando, o profeta Ezequiel, mas o Senhor fala assim, eu te dou autoridade sobre serpentes e escorpiões. Aleluia. Então é buscar esse poder, é buscar essa graça, para que aquilo que está à nossa frente não seja barreira, não seja impedimento, mas eu tenho em nome de Jesus, aleluia,
O poder e a autoridade é para repreender, para desfazer, ou seja, para buscar ao Senhor e trazer à nossa vida aquilo que almejamos, o que desejamos e o que precisamos para a glória do nome do Senhor. Aleluia! Então, para que nós guardemos e meditamos e guardemos no nosso coração, dizendo: o Deus que vivifica os mortos chama a existência das coisas que não existem. Aleluia! Como é que nós deparamos diante do Senhor quando nós olhamos a palavra? Nós vamos recuar? Não. Vai acrescentar em nós a fé. Quando Pedro se viu naquele momento que estava afundando, Senhor, acrescenta a minha fé. Aleluia! Nós temos, amados irmãos, a palavra do Senhor como escudo. Nós temos a palavra do Senhor como um baluarte. Nós temos a palavra do Senhor como algo que nos traz esperança. Aleluia, falar em esperança. Vamos lá para o Salmo 137. Glórias a Deus, bendito seja o nome de Jesus. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Dizendo assim o Salmo 137. Olha só, amados, o que acontece. Salmo 137 diz assim: saudades da pátria. Às margens dos rios da Babilônia, nós assentávamos e choramos, lembrando de Sião, no salgueiro em que havia, penduramos nossas harpas, pois aqueles que nos levavam cativos e pediam as canções aos nossos opressores, que fôssemos alegres, dizendo: entoais louvores dos cânticos de Sião. Aleluia. Mas diz assim, o primeiro versículo: às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos. Eles não tinham mais esperança. Estavam deles, ou seja, como diz no próprio texto, que eles foram cortados. Nossos ossos se secaram. Aleluia. Não tinham mais esperança. E nós cremos na palavra que o Senhor é a nossa esperança. Ele é, oh Deus, Ele é nosso escudo. Então, para isso, quando nós olhamos para esta palavra, ou seja, nós estamos olhando para aquele que todas as coisas são possíveis. Ou seja, tudo Ele pode em nosso favor. Aleluia. Então, da maneira que nós podemos dizer assim, como profeta, ele passa por uma experiência tão grande dessa, de olhar aquilo que estava perdido, se reviver diante dos seus olhos. Como nós também podemos desfrutar de algo tão grande, daquilo que está na nossa frente, e dizer: eu vou contemplar, eu vou exaltar, eu vou glorificar o nome do Senhor. Como a nossa irmã Dalva disse: olha, eu ainda vou voltar aqui para testificar. Ela já testificou algo que seria impossível para a sua vida, mas ela vai voltar aqui para testificar. Aleluia. Oh, glória, ela vai continuar testificando, porque muitas coisas ainda vai acontecer na vida dela. Muitas coisas ainda vai acontecer dentro do seu ser, dentro do seu viver. Ou seja, não somente nela, mas todos nós aqui que estamos naquele que vive e reina para sempre. Não somente eu e você, mas todos aqueles que entrar a esse lugar vai poder saber que aqui existe um Deus todo-poderoso. Aqui existe aquele que pode todas as coisas. Aqui existe aquele que pode entrar no seu ser. Ou seja, algo que se torna impossível, aleluia, vai ser concretizado. Quantos de nós aqui estamos esperando uma promessa? Quantos de nós aqui estamos esperando algo acontecer? Aleluia, eu quero dizer com o profeta: tu sabes. Ou seja, eu sei em quem eu tenho crido. Aleluia, porque eu creio naquele que é todo poderoso para fazer além do que pedimos ou pensamos. Às vezes nós não damos crédito nessa palavra. Ou seja, nós oramos, nós buscamos, mas além daquilo que eu peço a você, a Deus, além do que nós pedimos ou que pensamos. Porque Ele é conhecedor do nosso coração. Ele conhece o nosso coração, Ele conhece a nossa mente, Ele conhece o nosso ser. A palavra que Ele conhece, ou seja, aquilo que eu vou falar amanhã, Ele já sabe o que eu vou dizer. Então, a sua onisciência, a sua onipresença, o seu poder, aleluia, esses atributos do Senhor, Ele se encaixa dentro do seu propósito para com a minha e a sua vida. Aleluia. Então, amados, que nosso coração, a nossa vida, o nosso ser, quando nós olhamos para esta palavra,
ela vem nos encorajar nesta noite. Se porventura você está aí desanimado, ou seja, sem esperança, daqui para frente, a partir de hoje, você coloca a sua esperança, a sua fé e a sua convicção no Senhor. Por que você tem que colocar? Porque nós, todos os dias, temos uma barreira. Todos os dias nós enfrentamos barreiras. Não tem nenhuma pessoa, ou seja, nenhum homem, mulher de Deus, que não tem uma situação que ele precisa e ser dependente do Senhor. Ser dependente do Senhor é nos colocarmos, ou seja, diante de uma situação tão grave e dizer: o Senhor sabe, o Senhor entende, o Senhor compreende, Ele sabe que somos pó, Ele sabe, ó Deus, que somos pequenos. Como diz o próprio Isaías: Senhor, nós somos o barro e Tu és o oleiro. Aleluia. Ou quando essa palavra nos traz encorajamento, ou seja, nós somos o barro, então nós temos que fazer o quê? Deixar que Ele nos molda, que Ele trabalhe da maneira que Ele quer. Você olhar o oleiro, ou aqueles que trabalham com o barro, ele pega o barro bruto e está na mão dele, sai lindo e perfeito. Aleluia. É isso que Ele faz conosco. Aleluia. Então, pelo fato de Ele ter o poder sobre nossas vidas, Ele ter o cuidado para conosco, e nós temos esse privilégio tão grande e tão maravilhoso de servir ao Senhor, de servir a sua casa, de servir na sua presença. As lutas são terrenas, são fortes para com a nossa vida, mas o Senhor, e vamos dizer que o profeta: Tu sabes, Tu vês, Tu os contempla. Aleluia. Qual é a situação da sua vida? O que passa dentro do seu ser? O que passa dentro do seu coração? O que está lá dentro da sua casa? O que está lá dentro da sua empresa? O que está lá dentro do seu lar? Enfim, ou seja, qual for a situação, amados, em nome de Jesus, o Senhor vai abrir portas. O Senhor vai tirar a barreira. Ei, labaxebe, alabadaçúbia. Oh, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Amados, para nós não existe barreiras. Lembra-se disso, para nós não existe situações que, olha, não vai dar certo, não existe barreiras. Ela pode chegar até a nossa frente. Aleluia. Quando Moisés chega diante do Mar Vermelho, parecia o quê? Barreira. Tá bom? Está o limite, não tem mais nada. E agora? Ele olha para trás e vê os egípcios perseguindo. Aleluia. Tinha uma barreira muito grande ali. Mas o Senhor estava com o povo dele. O Senhor estava com eles para mostrar a sua glória, para manifestar, ou seja, a glória do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Nós voltamos lá para Josué, quando ele fala assim: daqui 3 dias nós vamos atravessar o Jordão. E o Jordão estava na sua época de cheia. Que eles encontraram quando chega diante do Rio Jordão, era outra barreira. Como nós vamos atravessar? Nós podíamos atravessar na época fora da cheia, está raso, mas na época da cheia estava se transbordando. Era uma barreira, mas estavam convictos que o Senhor iria abrir o Rio Jordão. Ou seja, o mar se abriu em 2 partes, mas o Jordão fez um paredão. Aleluia. Irmãos, nós olhamos para nossas dificuldades, que são grandes, mas perante do Senhor, ela não é nada. Aleluia. Então a nossa convicção, a nossa certeza no Senhor, é que o Senhor venha trazer para nós aquilo que é impossível, aquilo que nós não podemos, aquilo que nós não entendemos, mas olhamos para a sua palavra e dizer: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui porque eu preciso de Ti, e eu sei e tenho certeza que a vitória vai chegar. O milagre vai acontecer. Pode demorar, aos nossos olhos demorar, mas o tempo de Deus é o tempo dEle. Aleluia. Nós podemos pensar de uma maneira: não, mas está tardando. Não, é o tempo de Deus. Por isso que diz que nossa oração, ela não pode ser uma oração de momentâneo, mas quando nós falamos uma oração, ela tem que ser permanente.
Ou seja, é perseverarmos, orarmos, é perseverarmos na oração, é perseverarmos nessa busca, é perseverarmos porque o Senhor nos dá graça, o Senhor nos dá o momento de buscarmos a Deus. Nós somos livres, podemos orar a qualquer momento, em qualquer lugar, estamos em comunhão com o Senhor. Por isso que os servos do Senhor, nós fizemos aqui Ezequiel, com certeza a sua vida era plena diante dele. Por causa do seu chamado, entre as visões que nós olhamos na sua palavra, que destacamos aqui no capítulo 37, e as outras visões, ou seja, tudo que era para trazer ao povo de Deus a bênção. Ou seja, através das visões é que ele foi mostrando e sabendo que o Senhor é Deus poderoso para agir no meio do seu povo, no meio daquele povo que muitas vezes trazia dentro de rebeldia, mas o Senhor estava com ele para mostrar como fazer e como agir. Aleluia, a palavra do Senhor nos garante a sua vitória. Aleluia. Como nós vamos entender? Como nós vamos fazer? De que maneira nós olharmos para a palavra do Senhor e dizer: Senhor, eis-me aqui? É crer. Palavrinha pequena, crer. E a palavra menor ainda, fé. Aleluia. E tanto em Abacu como Paulo frisa isso: no justo viverá pela fé. Aleluia. E nós vemos nos nossos dias de hoje que estamos vivendo, está se afunilando, está se apertando. Como nós estamos vendo as palavras a respeito da ansiedade, não voltamos lá, mas ela faz parte muitas vezes do dia a dia, mas nós deixamos de lado, deixamos essa ansiedade e colocamos a fé no lugar da ansiedade. Colocamos a nossa fé no Senhor. Os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião que não se abala. Aleluia. O profeta Ezequiel podia se abalar quando ele chega naquele meio de ossos secos, poderia abalar a sua fé, podia abalar o seu crer no Senhor. Aleluia. Mas quando ele chega diante do vale, o Senhor mostra para ele, ele ficou sobremodo, talvez assustado, de ver aquele monte de ossos secos. E a pergunta é: pode reviver esses ossos? Tu sabes. Aleluia. Irmãos, que nesta noite creamos mais no Senhor, busquemos mais o Senhor, busquemos essa fé, busquemos esse fervor dentro do nosso coração, porque além do que estamos vivendo, os dias ainda vão ser piores. Quando fala no dito popular que dias melhores virão, não, mediante a palavra do Senhor, não, mas que nós temos essa palavra e busquemos ao Senhor. Para nós vai ser difícil, mas também vamos ter vitória, porque nós aguardamos a gloriosa vinda do Senhor. E quando nós aguardamos aquele que vai nos resgatar, ou seja, Ele já nos resgatou, ou seja, com seu sangue, nós esperamos. Nós estamos aguardando esse grande dia, quando as trombetas tocarem, aleluia. Oh, dia maravilhoso. Então, para isso nós estamos com o Senhor, por isso nós estamos buscando a Ele, para que a nossa fé venha a ser acrescentada dentro do meu coração e do seu coração, para que nós não abalemos, como diz o texto. Os que confiam no Senhor somos como um monte de Sião, que não se abalam. Aleluia. E nós vemos, amados, que muitos foram abalados. Conhecemos aqueles que por causa de uma situação, a sua fé foi abalada, aí se enfraqueceram, perderam a esperança. Mas que dentro do nosso coração, não vamos perder a esperança, jamais, porque a nossa esperança está naquele que vive e que reina para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Esta, irmãos, é essa palavra que o Senhor coloca no nosso coração esta noite. Esta é a palavra que o Senhor traz para mim e para você. Vivermos os nossos dias na presença dEle. Acordarmos buscando ao Senhor. Como Daniel, ele orava 3 vezes por dia. Aleluia. Vamos imitar Daniel. Vamos buscar ao Senhor, não somente 3 vezes, mas com muitos homens de Deus que oravam 1, 2 horas, todos os dias, ou 3 horas. Então, um testemunho do evangelista Jim Swagger, que no seu aniversário, acho que de 82 anos, foram fazer uma visita à sua casa. E a sua casa tem um jardim muito grande. Aí viram que lá no jardim tinha um caminho onde não tinha grama.
Estava terra, só terra e a grama crescida. Aí perguntaram para ele, por que não tem grama nesse lugar aqui? Que ele levanta às 5 horas da manhã e fica andando, orando, andando e orando, andando e orando. Ou seja, de tanto ele andar naquele lugar, a grama não cresceu. Aleluia. Exemplos de homens de Deus. Exemplos de homens que viveram pela fé. Homens de Deus, ou seja, ministérios em suas mãos que deram fruto. E hoje muitas vezes nós somos frutos daqueles homens que viveram no passado. Porque estavam diante do Senhor, com fé, convicto daquilo que eles puderam fazer. Ou seja, e será que eles não passaram por alguma dificuldade? Muitas dificuldades. Muita adversidade que eles passaram, mas estiveram na presença de Deus. Aleluia. E nós não somos diferentes. O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É o mesmo daqueles que fez coisas notórias em nome do Senhor. E nós podemos também da mesma forma fazer e viver esses momentos tão gloriosos, que é desfrutarmos da palavra do Senhor e daquilo que Ele pode nos oferecer quando nós chegamos diante de um vale de ossos secos. Ou seja, maneira de dizer, quando nós chegamos diante de uma situação e você vai dizer, Senhor, Tu sabes, eis-me aqui. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, amados? Esta é a palavra que o Senhor coloca no nosso coração. Saiamos daqui com a nossa fé firmada nele, acrescida nele, para que quando você chegar em casa dizer, Senhor, eis-me aqui. Tu sabes disso daí. Senhor, Tu sabes dessa situação. Tu sabes e Tu vês e contempla essa situação. Eu não posso, mas Tu podes. Aleluia, aleluia e graças a Deus. Queria que você se colocasse em pé. Vamos orar, agradecer a Deus por essa pequena palavra desta noite, no nome de Jesus. Louvado seja Deus. Soberano Deus e Pai eterno, obrigado Jesus, obrigado Senhor pela Tua palavra. Obrigado Deus porque o Senhor tem guardado as nossas vidas, tem guardado Deus o nosso ser, o nosso viver. Deus, mas quando nós olhamos para a Tua palavra e vemos, ó Pai, algo tão grande e tão maravilhoso que Tu operaste através dos Teus filhos, através daqueles que fizeram a obra do Senhor com graça, com vida, com dedicação e com poder. Deus, e nós olhamos agora para nossas vidas, ó Pai, e nós colocamos diante de Ti as nossas situações, sabendo que Tu podes operar grandes coisas, fazer grandes coisas em nossas vidas e através das nossas vidas, Deus, porque Tu és Deus, Tu és o Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai. Ó Deus, e aqui estamos, ó Deus, diante de Ti, para que através do Teu Espírito Santo, ó Deus, agindo, Pai, no nosso meio, agindo no meio da Tua igreja, agindo no meio do Teu povo, Pai, que aquele que muitas vezes entrou neste lugar, Pai, sem aquela esperança, ó Deus, a sua fé, Pai, não tenha, ó Deus, alcançado algo, mas que nós podemos crer e saber, Pai, que Tu és o Deus Todo-Poderoso, para agir, ó Deus, em nosso favor, agir, Deus, em nossas vidas, Pai, de uma forma tão grande e gloriosa, para que venhamos aqui, ó Pai, nesse lugar e testificarmos, dizer, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres. Ó Pai Santo, é isso, Pai, é que nós podemos viver, ó Pai, e quando nós testificamos, ó Pai, através daquilo que Deus tem feito, acrescenta-nos a fé para vivermos, ó Pai, diante de Ti, com o coração voltado para o Senhor. Deus Santo, obrigado, Pai, pela Tua palavra, obrigado, Deus, por esse momento, obrigado, Deus, porque somente o Senhor que pode nos alegrar e nos fortalecer para a glória e para o louvor do Teu santo e poderoso nome, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, aplaudir ao Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Glórias a Deus. Amém? Independente da situação, profetiza. Amém? Vou profetizar amanhã, tem nosso evento lá na sede, e o Grimaldi vai estar preso lá. Amém? Estão todos convidados, alguns estão convocados. Quem tiver dúvida, por favor, amanhã a gente se encontra. Amém? Outra coisinha, o velório da mãe do Antônio vai ser amanhã no cemitério do Curiçá, vai ser das 8 até as 11. Quem puder ir, poder abraçar, chorar junto com o irmão, às vezes é bom, tá? Domingo,
nossa ceia. Já indo já para a 7ª ceia, né? Daqui a pouco, 12ª. Amém? Surpresas de uva, né, Fê? Ministério Infantil, reserva com a Fernanda, só R$10. Vamos lá, vamos abençoar. Que esse dinheiro faz muita falta e ajuda bastante também ao Ministério Infantil. Amém? O pessoal só pensa em comer. Noite do crepe também. Olha, crepes doces salgados. Quando vai ser isso aí? 10 de agosto, às 19 horas. Já vamos nos organizando, tá bom, gente? A gente pode fazer até um jejum.